Fala pessoal, então hoje nós vamos fazer esse ensaio, que é um ensaio de viscosidade. Bem, então a gente faz ensaio de consistência nas graxas e de viscosidade aqui para os olhos. Aqui tem todo o procedimento a seguir, né? Então os procedimentos aqui, ó, bem bonitinho. E uma teoria. Então aqui eu explico as maneiras, como você vai fazer o ensaio, algumas siglas, o que significa, por exemplo, DIN, ASTM, né? ISO, entre outras siglas. Uma breve teoria sobre o conceito de viscosidade e como que ela vai funcionar em relação à temperatura. Aqui é a tabela de conversão, tudo bem? Então a gente tem um quadro de classificação aqui, onde a gente consegue verificar o padrão ISO-VG, bem? O ponto médio de viscosidade deles, a viscosidade cinemática, os valores e a equivalência em Sabot universal, tudo bem? Bom, a gente está usando como base essa literatura aqui, tá? Manutenção mecânica industrial, técnicas preditivas e de análise de falhas. E aqui é onde a gente vai fazer o dado comparativo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui os nomes dos integrantes, então cada pessoa, a gente pega o óleo lubrificante 1, pega para mim um frasco, por favor, esse maiorzinho. Então a gente tem aqui, por exemplo, esse óleo aqui, esse óleo lubrificante. Então eu vou pegar esse óleo lubrificante, vou fazer um ensaio, bem, então o integrante vai fazer um ensaio, vai medir o valor da viscosidade, e aí ele vai consultar na tabela qual o valor equivalente. Então esse óleo ele vai levar um tempo por gravidade para descer até o frasco Sabot. E aí, com base nisso, a gente vai fazer a conversão. Uma vez feito, a gente vai fazer uma análise estatística simples, ou seja, encontrar só o valor médio. Depois a gente vai pegar um segundo óleo e fazer um novo ensaio. A gente pega um terceiro óleo e faz um outro ensaio. Ou seja, nós vamos fazer ensaio com 3 óleos diferentes. Vamos verificar se ele está de acordo com o que é especificado pelo fabricante, comparando com a norma, tudo bem? Que é a 3448, a ISO 3448. E depois, futuramente, a gente também vai fazer uma análise estatística. Por quê? Nós vamos ter 3 óleos diferentes ensaiado por pelo menos 30 pessoas. Ou seja, a gente vai conseguir fazer análise de confiabilidade do nosso ensaio e também análise de confiabilidade dos dados apresentados pelo fabricante. Então isso é bem interessante, a gente vai ter uma amostra bem significativa. A gente também vai fazer um mini relatório falando do procedimento. E aí a gente vai ter completado bem, né, vai ser um exercício bem completinho. Como que esse ensaio vai se dar? Então aqui a gente já está preenchendo, a gente já preencheu os copos com um tipo de óleo. Então a gente, em tese, o integrante ele não sabe qual é o óleo que está aqui, bem, ele vai só descobrir depois, né? A gente passa a especificação do fabricante depois que ele faz o ensaio, para ver se bate com o que ele ensaiou. Porque senão a gente pode ter tendência a parar o cronômetro antes, e isso pode reduzir a confiabilidade do nosso ensaio. Aqui dentro a gente tem água desmineralizada para ela não atacar a panela que tem aqui dentro, que é uma panela de alumínio. Então se for água, aquela popular água de torneira, ela vai atacar o alumínio. A gente tem esse motorzinho aqui também, que ele vai ser responsável por movimentar o seu eixo, e esse eixo vai agitar a água para ter um aquecimento uniforme. O ensaio ele é feito a 37,8 graus Celsius ou 100 graus Fahrenheit. Então a gente tem que medir a temperatura do óleo e ele vai ter que estar aproximadamente 37,8. Bom, como que o ensaio vai se dar? Vai ser por gravidade, tá? Vai ser cinemático. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai tirar a rolha aqui dentro tem um orifício, tem um copo, e esse copo ele vai ter um afunilamento através de um orifício, que a gente chama de orifício universal. Basicamente, a gente tem 2 tipos de orifício aqui. A gente tem o orifício, nesse caso aqui, tem o orifício
universal e nesse outro aqui a gente tem o orifício furol. O orifício universal com 1,75 milímetros de diâmetro para óleos com uma viscosidade mais baixa e aqui o furol para uma viscosidade mais alta com 3,15 milímetros de diâmetro. A gente preenche o óleo, deixa aquecê-lo e depois a gente vai fazer o quê? Soltar a rolha, que essa rolha justamente ela está vedando para o óleo não descer. E aí, em seguida, esse óleo, ele vai, assim que a gente liberar, né, tirar a rolha daqui do copo, que tampa o orifício, ele vai descer. E aí ele tem que atingir o menisco aqui, ó, que essa marquinha aqui, ó. Tem um risco aqui no copo que a gente chama de menisco, ó. Tudo bem? Ele vai atingir isso daqui. O cronômetro vai ser disparado e assim que ele atingir o menisco, a gente para o cronômetro. Uma vez parado o cronômetro, a gente vai verificar e isso daqui é o tempo, dado em segundos. Uma vez que a gente tem esse tempo em segundos, a gente vai e volta na nossa tabela. Essa tabela aqui a gente tirou da norma e essa norma também está no livro nosso aqui, tá bom? Então a gente pode consultar tanto a tabela ali, quanto a tabela do livro. Vamos lá. Vai lá. Acho que a gente já pode... Nossa, não gravei. Ó, então, voltando, né? Explicando essa parte. A gente ideal é manter isso daqui hermeticamente fechado, tá? Quando eu digo hermeticamente, não plenamente, tá bom? Porque de qualquer jeito vai escapar um pouco de calor. Mas a gente evitar ao máximo a troca de calor com o ambiente. Por isso que a gente coloca essas tampas aqui. Porque senão a temperatura ambiente, né, a massa de ar que está aqui no ambiente, vai trocar a temperatura com o nosso óleo que já está aquecido na temperatura de ensaio. E aí vai comprometer um pouco este ensaio, a confiabilidade do ensaio. Tá bom? Então a gente tampa aqui, ó, bem bonitinho. Pessoal, vamos ao ensaio. Então a gente vai disparar o cronômetro. Vou pedir ajuda aqui para alguém disparar o cronômetro enquanto eu manipulo aqui a rolha, tá bom? Vamos lá? Ajuda aí. Então, lá vai. Disparado o cronômetro. O óleo, ele tá descendo, ó, tá bom? Então aqui, só que eu não posso deixar ele cair no centro aqui, ó, tá bom? Eu tenho que deixar ele... A gente até brinca, né? O óleo tem que dar uma surfada aqui, ó. Por quê? Quando ele cai nessa superfície parabólica, ele vai reduzir a turbulência dele. E aí ele vai literalmente aqui, ó, escorrer aqui, ó, bem bonitinho, sem turbulência. Se eu deixar ele exatamente aqui no centro, o que que ele vai fazer? Ele vai cair com muita força, tudo bem? Então vai ter muito mais energia aqui, ó. E aí, como ele vai ter muita energia, ele vai fazer bolhas. E isso vai comprometer um pouco o nosso ensaio. Então o ideal é que ele perca um pouco da energia dele, né? Quando ele cai aqui, ó, ele vai escorrer bem bonitinho. E aí ele vai cair uniformemente e sem tanta turbulência. Então esse é o ideal. O tempo está correndo aqui. E já já a gente confere quanto que deu. Enquanto tá fazendo o ensaio, pessoal, aqui uma coisa importante que eu esqueci de mencionar. A gente tem esse termômetro aqui para medir a temperatura. Bom, a gente consegue medir a temperatura. E é importante também que a gente sempre filtre aqui, ó. Então a gente filtrou o óleo, ó. Percebe que mesmo o óleo sendo o que a gente chama de óleo novo, ele ainda contém algumas impurezas. Então é importante que a gente filtre para fazer o ensaio, tá bom? Então isso é importante. E se a gente pega um óleo de máquina, um óleo já contaminado, também é imprescindível que a gente filtre. Senão ele vai o quê? Vai entupir o orifício. E uma vez que ele entupa o orifício, o ensaio está completamente comprometido, tá bom? Então, vou colocar aqui de volta. Então, pessoal, olha aqui, ó. Olha o que está acontecendo. Então, a gente está chegando aqui no menisco. Olha lá. Ele tá bem aqui, ó. Aí, quando chegar, eu vou riscar. Chegou, né? Ó, 312,4. Tudo bem? Pode deixar, né? O preencher, né, todo o frasco, porque agora a gente já tem a medida de tempo. 312 segundos, aproximadamente. E a gente vem aqui. Ou a gente vem aqui, né? Vem aqui, vamos pegar o livro. A gente vem aqui na página
90. Bem, ou pega o exercício também, né, pessoal? Que já está preparadinho aqui o exercício. Qualquer um deles. Então, vamos lá. 312 segundos, né? 312, olha lá. O mais próximo aqui, 315. Então, aí deu muito, muito próximo, né? Bem interessante isso daqui. Nem sempre acontece, tá, pessoal? Poderia ter dado 340, 290. E aí você vai no mais próximo. Então, 315 significa que a gente tem um ponto médio de viscosidade de 68. Tudo bem? Então, o nosso óleo é um ISO VG68. O que a gente vai fazer no exercício, então? Vai colocar o teu nome aqui. Vai colocar o valor medido em SSU, que é segundo o Seibelt Universal. Aí deu 312. E aí você vai pegar a viscosidade ISO VG. Tudo bem? E aí pega essa viscosidade e preenche a tabelinha para a gente controlar os nossos dados aqui, tá bom? Todo mundo vai fazer o exercício e no fim das contas a gente vai fazer o quê? Uma análise estatística disso e ver qual que é a confiabilidade do processo nosso. Tudo bem? Então, até a próxima. Ah, não posso falar, né? Deixar de falar para você curtir, compartilhar, comentar e dar um amei aí, hein? Fui.